Olá, turma. Como é que estão os estudos aí? Estão tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Josafá Geroni e hoje a gente vai ver um pouco de matemática básica e o conteúdo sequência numérica, certo? Então, o que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica, pessoal, é uma sequência cujos elementos são números e estão escritos numa certa ordem. Ela pode ser finita ou pode ser infinita. Se a sequência for finita, no caso, se a sequência for infinita, nós vamos usar os reticências, tá certo? Para dizer que tem continuidade dos elementos que formam essa sequência. Veja que aqui nós temos uma sequência infinita, uma sequência de números ímpares, positivo, né? Então, número 1, 3, 5, 7. E aqui essas reticências está dizendo que há uma continuidade de números. Então essa sequência aqui é uma sequência infinita. No outro caso, nós temos aqui, pessoal, uma sequência numérica finita. Então, no caso dela ser finita, podemos listar todos os elementos. Está aqui os elementos que formam a sequência finita. Menos 2, 7, 4 e 1 meio. Então veja que nós, nas sequências finitas, nós conseguimos, nós listamos todos os elementos que formam a sequência. Quando eu tenho uma sequência infinita, veja que nós não conseguimos listar todos os elementos, pois as reticências que estão aqui está dizendo que ainda falta alguns números, ou infinitos números. Por essa razão, aqui nós temos uma sequência infinita. Então veja que aí, pessoal, nós temos a diferença entre as duas sequências, numérica. Então, as sequências, como o próprio nome diz, numérica, é uma sequência cujos elementos são números e estão em uma certa ordem. Então, aí nós temos a ideia, a definição de uma sequência. Então, cada um dos elementos da sequência é chamado de termo da sequência. Então, cada um elemento da sequência aqui, nós chamamos de termo da sequência. E é comum representarmos esse termo de uma sequência, pessoal, numérica, utilizando a letra A para indicar a posição desse termo na sequência. Utiliza-se o número inteiro positivo que acompanha a letra. Por exemplo, A1, isso quer dizer que aqui eu tenho o primeiro termo da sequência. Primeiro termo. Certo? O A2 quer dizer que eu tenho o segundo termo. Se eu tiver aqui o A3, isso quer dizer que eu tenho o terceiro termo da sequência. Ok, pessoal? Então, nós normalmente utilizamos essa letra, A1, para indicar que aqui esse 1 significa dizer que é o primeiro termo. O A2, esse 2 é o segundo termo. O A3, esse 3 quer dizer que é o terceiro termo. O A4 seria o quarto termo, o A5 o quinto termo e assim sucessivamente, até chegar no AN, que seria o N termo, da sequência, Então veja que é bem simples nós identificarmos, essas sequências. Então, lei de formação de uma sequência. O que é uma lei de formação de uma sequência numérica? Pessoal, quando uma lei é criada, no caso, para a sequência que foi criada, vamos dizer, aleatoriamente, não é possível dizer qual é o próximo termo da sequência. Mas, por exemplo, se eu for colocando aqui aleatoriamente 2, 8, 20, 50, 100, veja que aí, como a sequência foi criada aleatoriamente, eu não posso dizer qual será o próximo termo. Já quando uma sequência é criada a partir de uma regra, essa regra recebe o nome de lei de formação da sequência. Então, a lei de formação de uma sequência numérica pode ser dada ou por extenso ou por meio de uma expressão algébrica. Então, quando a sequência ela é dada, ela é criada aleatoriamente, não é possível dizer qual é o próximo termo. Já a sequência que é dada pelos múltiplos de um número, então nós conseguimos dizer qual é o próximo termo.
Então aí, veja pessoal, que há inúmeras diferenças dessa sequência, né? Então se a sequência for criada de forma aleatória, né? A gente não vai poder dizer qual é o termo, o próximo termo dessa sequência. Já quando a sequência obedece a alguma regra, então utilizando essa regra de formação, nós temos como dizer qual é os próximos termos dessa sequência. Então vamos ver nosso primeiro exemplo aqui da sequência, né? Ó, veja bem, vamos formar uma sequência infinita, tá certo? Dada pela expressão. Então essa expressão aqui, pessoal, é a lei de formação da sequência. Essa é a lei de formação. Eu tenho AN igual a 4 vezes N. Então como é que eu vou montar os termos, né? Como é que eu vou montar os termos dessa sequência? Então, pessoal, bem simples, né? Para a formação, ver se ele foca aqui. Para a formação, pessoal, nós vamos atribuir valor a N, ó. Então, vamos dizer, para N igual a 1. E vamos dar valores para N. N igual a 2. N igual a 3. N igual a 4. Certo? N igual a 5. Esses são alguns valores que eu vou atribuir a N. E aqui, pessoal, esse valor de N eu vou substituir na minha lei de formação da sequência. Então, veja bem. Então vamos colocar aqui, ó. Para N igual a 1, eu vou ter A1 igual a 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. Então, o meu primeiro termo aí é 4. Certo? Para N igual a 2. Ó, pessoal, então é a mesma lei, ó. A2, tá certo? No lugar de N eu vou colocar 2. Vai ser igual a 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, meu segundo termo aí é o número 8. Ok, turma? Simples, né? Olha, veja que eu estou substituindo o valor de N na minha lei, foca aí, de formação, tá certo? Então veja que eu estou atribuindo valores. Aí você pergunta, e que valores são esses, professor? Esses valores aqui é você mesmo que vai determinar, tá certo? Eu simplesmente atribuí a N valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. E aí, pessoal, vocês podem atribuir qualquer valor. E aí vocês vão montar a sequência numérica, tá certo? Para N igual a 3, então vai ter A3 igual a 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, meu terceiro termo da função, ou da minha sequência, é o número 12. Para N igual a 4, veja que eu estou substituindo na lei de formação, né? Na lei de formação, o valor de N, tá certo? Ele está montando aí, ó. Esses valores foi o que atribuí aleatoriamente, e esses valores devem ser substituídos aqui, ó, por N. Você pode dar o valor de A? Não, porque A é só o termo e a posição dele é a N. Então você pode dar o valor de N, tá certo? Mesmo porque quando eu concluo aqui, ó, A1 vai ser 4, o A2 vai ser 8, o A3 vai ser 12. Então, A4 vai ser igual a 4 vezes 4, que vai dar igual a 16. E o A5, pessoal, o A5, para N igual a 5, fica 4 vezes 5, que vai ser igual a 20. Então, pessoal, veja que aí nós montamos, né, ó, os primeiros termos, né? E aqui ele vai ser infinito, né? Porque eu poderia continuar dando valores para N, né? Veja que eu atribuí valor até 5, mas podia ser o 6, o 7, o 8, e aí infinitos valores para N. Tá certo? Então, bastante simples, né, pessoal? Desde que eu tenha uma lei, uma regra que define a minha sequência, eu consigo encontrar qualquer termo da sequência. Outro tipo de sequência, pessoal, é essas aqui mais simples, né? Por exemplo, eu chamei de exemplo 1. Vamos encontrar a sequência dos números ímpares positivos menores que 20. Positivos é muito importante, né, pessoal? Porque aqui a gente não vai ter números negativos, apenas números positivos. E eu quero os números positivos sejam menor que 20. Então, quem mostra primeiro números ímpares? Meu primeiro número ímpar positivo é o que? O número 1. Então a sequência vai ser formada pelos números 1, que é o outro próximo número ímpar.
3, o próximo número ímpar, 5, o outro, 7, o outro, 9, o outro, 11, o outro, 13, o outro número ímpar, 15, o outro número ímpar, 17, o próximo número ímpar, 19, o próximo número ímpar, não posso porque só posso escrever os menores do que 20. Pronto, tá aí, pessoal. Os números ímpares menor que 20. Aqui está formada a minha sequência, número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, certo? 15, 17, 19. Aqui está a minha sequência de números ímpares menores do que 20. Tá aí, pessoal, como faço. Essa sequência, veja que ela não tem uma lei de formação, mas ela me dá como fazer, porque ela dá uma regra, né? A regra é que eles sejam números ímpares positivos menores que 20. Então, consigo listar todos eles. Essa sequência aqui é uma sequência finita, é isso? Sequência finita. Quanto que essa é uma sequência infinita. Ok? Porque nesse caso aqui eu poderia atribuir outros valores para ele e assim continuar fazendo, né, o nosso cálculozinho, encontrando inúmeros valores, inúmeros termos, tá certo? A1 é um termo, A2 é um termo, né, pela posição que é o primeiro termo, que é o segundo termo, que é o terceiro termo, tá certo? Da sequência. Então, pessoal, vamos ver aqui mais alguns exemplos, né, de uma lei de formação recursiva. O que é isso, né? Quando é que eu posso dizer que uma lei de formação recursiva, quando é que eu tenho isso? Pessoal, isso daí, pessoal, é outra forma de escrever algebricamente a lei de formação de uma sequência, ou seja, por meio de uma recursão. A lei de formação recursiva, pessoal, ela nos dá duas informações: os primeiros termos da sequência e uma expressão algébrica na qual cada termo da sequência depende de seus anteriores. É isso que a gente vai ver agora no exemplo aí, pessoal. Tá certo? O exemplo de uma lei de formação recursiva. Ou recursiva, né? Recursiva, vamos lá. Vamos determinar os primeiros termos da sequência infinita, na qual A1 é igual a 1 e A2 também é igual a 1. E a lei de formação da minha sequência é AN igual a AN-1 mais AN-2. Tá certo, pessoal? Veja bem. Ele me deu o termo A1, me deu o termo A2, os valores, que cada um é 1, ok? E ele me deu também a regra, ou seja, a lei de formação da minha sequência. Ok, pessoal? Como é que eu faço isso? Pessoal, aqui, novamente, né, nós vamos atribuir valores a N. Bem simples assim. Nós vamos atribuir valores a N. Então, vamos dizer, para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3. Um detalhe que a gente tem que entender aqui, pessoal. Vamos determinar os primeiros termos da sequência infinita, tá certo? Na qual A1 é igual a 1, A2 é igual também a 1 e a N é igual a N-1 mais a N-2 para N, olha, para N inteiro, foca aqui, pronto, para N inteiro, só que N, pessoal, maior que 2, então para N igual a N, né, ó, para N maior, inteiro maior que 2, então N não pode ser nenhum, N não pode ser 2, ele só pode ser 3, N pode ser 4, o N pode ser 5, o N pode ser 6, tá certo? O N pode ser 7. Ok, pessoal? Veja que N só pode ser N só pode começar por que não? Por 3, tá certo? Foca aí. Tá desfocando aqui a imagem. O N, ele pode ser quem? 3, 4, pode ser 5, pode ser 6. Perceba que N, pelos dados que nos dá a questão, N é um número inteiro, porém N é maior que 2. Então, quais são os números maiores que 2 inteiro? Número 3, número 4, número 5, número 6 e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Então, devemos substituir o N, tá certo? Primeiro pelo número 3, depois pelo número 4, depois por o número 5, depois por o número 6, tá certo? Esse N
que forma a lei de formação da sequência, nós vamos substituir eles por esses valores que foi atribuído aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, para n igual a 3. Para n igual a 3 nós temos a sequência A3, ó pessoal, veja bem. AN, A3, ó, tá vendo lá? Depois, A de 3 menos 1 mais A3 menos 2. Tá vendo, pessoal? Onde tinha N na minha lei de formação da sequência, eu substituí pelo número 3, porque eu atribuí o valor 3, porque a questão me diz que todo N, nessa questão aqui, né, ele é inteiro maior do que 2. Então, aí eu atribuí os valores 3, 4, porque ele tem maior do que 2. E resolvendo aqui, pessoal, vai ficar A3, ok? É igual a 3 menos 1 vai ser igual a 2, mais A3 menos 2 vai ser igual a 1. Perceba, pessoal, bem claro aqui, que ele já tinha me dado que o A2 é quem? É 1. E que o A1 também é 1. Então, veja que o A3, né, pessoal? O A3 vai ser igual a quem? O A3 vai ser igual a 2. Pronto. Então, encontramos o nosso terceiro termo. Veja que eu já tenho quem é o A1, ó. Aqui eu já tenho o A1. E aqui eu tenho o A2. Então, eu já encontrei o meu terceiro termo da sequência. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, né? Para n igual a 4, só é substituir todo o n da sequência por 4. Então fica A4 é igual a 4 menos 1 mais A4 menos 2. Seguindo aqui, pessoal, nós vamos ter que o número A4, né, o termo A4 é igual a 3 mais A2. Simples assim, pessoal. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3, tá certo? Só que eu sei quem é o A3. Então, A4 é igual. Quem é o A3? 2. Então, 2, né? Mais quem é o A2? 1. Então, concluímos aqui que o nosso termo A4 é igual a 3. Pronto. Tá aí, pessoal. Simples, né? Para encontrar. Moleza, não foi? Vamos ver aqui para o nosso n igual a 5, né? Então fica A5, substituindo, né? Todos os n por 5, né? É 5 menos 1, mais A5 menos 2. E aqui, pessoal, nós vamos ter que o A5 vai ser igual a A4, certo? Mais A3. Pessoal, perceba que nós já temos o A4. Então o A5 vai ser igual. Quem é o A4? 3. Substitui aqui. Mais. Quem é o A3? 2. Então o A5 é igual a 5. Logo, o nosso A5 é igual a 5. Que ele deu quem? A3, né? No caso ele deu A4 mais A3. E o A4 era 3. E o A3, 2. Então A5 igual a 5. Ok? Vamos ver agora para N igual a 6, né? Então vamos lá. Substituindo logo na função, pessoal, perceba aí bem claro, né? Ó. E minha função é essa, né? Ó. Então 6 vai ficar aqui, ó. Então fica 6 é igual a aí, ó, 6 menos 1, né? 6 menos 1 mais ó, 6 menos 2, ó. Seguindo aqui, pessoal, né? Então a 6 é igual. Aí aqui vai dar a 5. 6 menos 1, 5, né? Mais a 6 menos 2, 4. Logo, o meu A6 vai ser igual, pessoal. Quem é o A5? 5. Substitui, tá vendo? 5 no lugar do A5. Mais, quem é o A4? 3. Ó. Onde tinha, né? Ó. O A4, certo? O A4, 3. Então, logo, meu A6, vou postar aqui para poder escrever, né, pessoal? O A6 vai ser igual a 8, pessoal. E aí, meninos, ó, nós temos a nossa sequência numérica, né, pessoal? Vamos botar ela aqui para nós perceber. Ó, eu vou colocar aqui em cima A1, A2, A3, A4, A5,
A6. Vamos fazer os outros. Torre de 6 assim que vai dizer que era infinito. Então vamos colocar ela aqui abaixo a sequência. Vamos lá. Que nosso A1? 1. Que nosso A2? 1. Que nosso A3? 2. Que nosso A4? 3. Que nosso A5? 5. Que foi o nosso A6? 8. E aí, infinitamente, pessoal. Pessoal, vocês lembram essa sequência aqui? Essa sequência aqui, ou essa lei de formação, né? Gera uma sequência que, quando abriu aquele primeiro capítulo, falando de sequência, que é a sequência de Fibonacci, né? Sequência de Fibonacci. Tá aqui a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. Cor também que vocês vão ver depois, lá no ensino médio, né? Mas aqui a sequência, né? A lei de formação, ela lembra? Não, ela é exatamente a lei, né? A sequência de Fibonacci, ok? Então veja que é bastante simples, pessoal, fazermos essas sequências, né? Veja que a gente precisa só atribuir, analisar, né? O que é que a pergunta nos fornece. E aí, pessoal, atribuir valores, né? De acordo com o enunciado das questões, nesse caso, todo N, né? Todo N que eu tinha que dar valor a ele, né? Atribuir valores a N e tinha que obedecer essa regra aqui. Ele era inteiro, né? Ou seja, não era número com vírgula, mas inteiro é números positivos e números negativos. Porém, ele disse que é N para todo N, no caso aqui, maior do que 2. Então, como ele é inteiro, maior do que 2, ele não é negativo e seria maior do que 2. Então, maior do que 2, iniciar pelo número 3. Por essa razão, eu atribuí a N3, depois 4, depois 5, depois 6. Tá certo, pessoal? E aí podia ser infinitamente aqui, né, pessoal? O valor de N podia ser infinitamente, né? Infinito, até chegar em N. Ok, pessoal? Então veja que é bastante simples, né, meninos? Resolver questões que envolvam a sequência numérica é um assunto bastante simples. Então vamos ver esse último exemplozinho aqui, pessoal, antes de nós ir para a nossa atividade, né? Um problemazinho. Determine o quinto termo de uma sequência infinita. Veja que a sequência é infinita, que é dada pela lei de formação. Ele está nos dando aqui quem? O A1, que é 0, e da lei da formação da sequência, que é AN mais 1 é igual a N mais 2. Pessoal, veja que é diferente, ó. AN mais 1 é igual a N mais 2. Aqui o N está somado com 1, e nesse caso não. O AN é separado e o 2 é separado do AN. Então soma de N mais 2, é o AN todinho mais 2. Então, pessoal, para resolver isso aqui, para nós podermos resolver essa questão, nós temos que tentar resolver de acordo com o que foi nos dados aqui, pessoal. Para determinar, na realidade, o quinto termo dessa sequência, né, infinita, que é dada pela seguinte lei de formação, que é A1 é 0 e a N mais 1 é igual a N mais 2, para todo N inteiro positivo, né? Antes de determinar o A5, nós devemos encontrar os outros termos. E nós já sabemos aí, pessoal, que o A1 é igual a 0, certo? Então nós vamos determinar o A2, depois o A3, depois o A4, para chegar no A5. Lembrando que todas as vezes nós temos que substituir o N por 1 em A menos 1 para ter o A2. Porque ele diz, ó, que nessa questão aí, todo N é inteiro positivo. Então, se N é inteiro positivo, então aí eu vou atribuir valores a N. Então, eu vou dizer que N é 1, ok? Que o N pode ser 2. Eu vou atribuir esses valores e vou determinando os termos da minha sequência. Ok, pessoal? Até encontrar o nosso quinto termo, tá certo? Porque ele já está nos dando quem é o A1. O A1 ele disse que é o 0. Então eu preciso encontrar o A2, para depois chegar no A3, para depois chegar no A4 e por último chegar no A5, que é o termo que eu quero. Ok, pessoal? Determina o quinto termo da sequência infinita. Então, primeiro, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar a lei de formação da função aqui, ou da minha sequência aqui, ó, que vai ser AN mais 1 é igual a N mais 2. Então, quando N for 1, eu vou ter A1 mais 1, ó, igual a 1 mais 2. Ok, pessoal? Então, A1 mais 1 vai dar A2, que é o meu segundo termo, que é o que eu estou pegando para cá. Quem é o A1? Pessoal, o A1 é
0. Então fica 0 mais 2. Logo, pessoal, o meu A2 é igual a 2. Pronto, já encontrei aqui o meu segundo termo da minha sequência. Beleza? Beleza, não foi? Vamos determinar agora, vamos substituir n igual a 2. Então fica a n, que então fica A2 mais 1, vai ser igual a 2 mais 2. E aqui, pessoal, A2 mais 1 dá 3, né? É igual. Que é o A2, nós encontramos 2. Então fica 2 mais 2. Logo, meu A3 é igual a 4. Pronto, já encontramos o nosso A3. Colocamos o número 4 aqui, pessoal. Beleza? Estamos chegando lá para determinar o A5, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos substituir aqui, ó. Vou colocar aqui. E vamos lá. A n, que é a função, né? Agora a n vai ser quanto? A n vai ser 3, ó. 3 mais 1 vai ser igual a 3 mais 2. Então aqui vai dar A4 igual a A3. Quem é o A3? Se eu não substituir, A3 é 4. Eu vou colocar de novo assim A3 mais 2 para não ficar feio, né? Então nosso A4 vai ser igual. Quem é o A3? 4. Então fica 4 mais 2. Logo meu A4 é igual a 6. Pessoal, achei aqui, ó. Show de bola, o meu A4. Beleza? Então vamos agora por último determinar o nosso A5, que é o termo que eu quero, o quinto termo. Ó. O A5 é o quinto termo da minha sequência. Lembrando que a lei, né, da minha sequência é a n mais 1 é igual a n mais 2. Beleza, então? Então vamos substituir agora o n por 4. Ok, pessoal? Então, para n igual a 4, veja que o n vai substituir aqui, ó. Então, o valor de n que é 4. Então, fica 4 mais 1 vai ser igual a 4 mais 2. Então, aqui, A4 mais 1, 5. Beleza. A4. Quem é A4, pessoal? Onde já encontramos? 6. Substitui aqui, ó. O 6, ó, vem para o valor aqui de A4. Substitui aqui em A4. Beleza, pessoal? Ó. Então, A4 é 6. Então, mais 2. Então, meu A5 vai ser igual. 6 mais 2, 8. Pronto, pessoal. Encontramos o nosso A5. Pessoal, veja que essa sequência aí, ó. 0, 2, 4, 6, 8. E aí, vamos... Como eu queria, né, apenas os termos, né? A1, A2, 3, A4 e A5, pessoal, né? Que a gente já até terminou aqui, ó. Que é o número 8. Essa sequência aqui é a sequência dos números pares positivos, tá certo? Então essa sequência aqui é a sequência dos números pares, ok? Dos números pares positivos, tá aqui mesmo. Positivos, ok, pessoal? Essa sequência aqui é essa sequência aí, infinita, né? Sequência de números pares positivos é uma sequência infinita. Então, pessoal, veja aí como é bastante simples sequência numérica, não é isso? Usando lei de informação recursiva. Pessoal, dê uma olhada sempre nos vídeos, nos nossos grupos, né? A gente está lançando os vídeos semanalmente, né? Sempre tem vídeo lá novos para vocês se orientar nessas aulas. Vou deixar aí no grupo uma atividade para que vocês possam resolver. E caso vocês não entendam, volte novamente o vídeo, pessoal, dê uma olhadinha. E tenho certeza que vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas, né? Então, vamos dar uma olhada aí nos vídeos com calma, né? Não pule o vídeo, assista o vídeo por inteiro para que vocês realmente possam resolver essa atividade sem maior dificuldade. Então, pessoal, vamos lá para o grupo e vamos para a nossa atividade.